Então, estamos hoje com Luiz Alberto Machado, economista, mestre em criatividade e inovação pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal, consultor, sócio-diretor da Souza Aranha Machado Consultoria, assessor da Fundação Espaço Democrático, foi professor e diretor da Faculdade de Economia da FAAP, presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo e do Conselho Federal de Economia, além de autor de vários livros, um deles, Economia mais Criatividade, igual a Economia Criativa, pela Scripto em 2021. E membro do Instituto de Inteligência Econômica. Hoje nós estamos para conversar sobre o tema Economia Criativa. Bem-vindo, Machado. Muito obrigado, Alejandra, pelo convite. É uma satisfação falar para o Instituto de Inteligência Econômica, né, essa iniciativa belíssima que nós tivemos, os economistas comprometidos com o futuro do Brasil, convictos de que o Brasil pode mais, e sobre um tema que me é muito caro, com base na boa repercussão que teve a minha palestra no recente Congresso Brasileiro de Economia, realizado em Porto Alegre. Então, estou à disposição. Muito bom, muito bom. Eu, na verdade, queria começar com você explorar um pouquinho a definição de criatividade. É uma questão que sempre suscita, né, dúvida. O que, afinal, é a criatividade? Você tem toda a razão. A criatividade ainda é muito mal compreendida. Do mesmo jeito que eu, quando fui convidado para ir pela primeira vez para participar de um evento sobre solução criativa de problemas, estranhei porque eu achei que eu não era criativo, muita gente ainda pensa que a criatividade é um dom, com que a pessoa nasce ou não nasce. E não é verdade. Tá? Antes de falar sobre o que a criatividade é, eu acho que vale a pena falar sobre o que a criatividade não é. A criatividade não é dom natural, ou seja, não é alguma coisa com que as pessoas nascem e quem não nascer com ela está condenado a não ser criativo o resto da vida. A criatividade é um potencial que nasce com qualquer pessoa. Externalizar esse potencial é uma outra questão. Aí depende de uma série de fatores, inclusive a personalidade da pessoa. Uma pessoa extrovertida, comunicativa, tem mais facilidade para colocar para fora a criatividade do que uma pessoa tímida, retraída. Porém, o Brasil acaba de perder um grande exemplo que contraria isso. Luiz Fernando Veríssimo, talvez uma das cabeças mais privilegiadas e mais criativas do Brasil, era tímido, introvertido e até chato. Uma entrevista com ele era muito chata. A pessoa fazia uma pergunta de 3 minutos e ele respondia monossilabicamente: sim, não. É o estilo dele. Mas ele punha para fora a criatividade escrevendo roteiros, livros, contos e assim por diante. A criatividade também não é mágica, ou seja, o detentor da criatividade não é o possuidor de uma característica absolutamente misteriosa. Aliás, também não é mistério. Nem é magia, nem é mistério. E também a criatividade não é loucura. Embora existam alguns criativos loucos, não é pré-requisito. Tá? Bom, não sendo nenhuma dessas coisas, o que algumas definições de criatividade que eu gosto muito são, eu vou apresentar, inclusive de forma que eu acho bem interessante, vai. São definições que eu apresento normalmente nos eventos de forma a provocar algum tipo de criatividade mesmo das pessoas. Eu normalmente peço para as pessoas lerem as definições que eu apresento de forma não normal, quer dizer, eu mudo, eu estou tentando compartilhar, mas não estou conseguindo, então eu vou falar. Pierron, que é um dos grandes autores reconhecidos internacionalmente como especialista em criatividade, define a criatividade como uma função inventiva da imaginação criadora. Jacques Zeline, outro também bastante conhecido, diz que a criatividade é o processo de desenvolvimento e reorganização da vida subjetiva. Tem um outro autor, de um livro, inclusive, chamado Grande Ideia,
que eu não recomendo, porque eu não acho um livro muito interessante, mas ele apresenta uma definição que me agradou muito. Chama-se Charles Chick Thompson, e ele diz que criatividade é a capacidade de ver a mesma coisa que todos os outros, mas enxergar alguma coisa diferente nela. Por que essa definição me marcou tanto? Eu cresci jogando bola, jogando basquete, cheguei a jogar até em alto rendimento e viajei muito, numa época que era raro viajar. E quando a viagem era por seleção, não tinha muito tempo para turismo, era treino, concentração, jogo, treino, concentração, jogo. Eu lembro de uma vez que nós estávamos em Toledo, na Espanha, uma das raras folgas que nós tivemos, e nós descemos do ônibus e falamos assim, vocês têm 20 minutos para conhecer a Catedral de Toledo. Pô, em 20 minutos não dá nem para entrar na Catedral, quanto mais olhar aquela maravilha. Quando nós voltamos para o ônibus, um companheiro chegou e falou assim, você viu tal coisa? Fiquei olhando para ele e falei, como é que ele conseguiu ver e eu não vi? Então, quando eu li essa definição do Charles Thompson, me marcou muito. Mas, muito bem, todas essas definições são de autores reconhecidos, consagrados, mas elas pecam quando a gente pensa na economia. Quando a criatividade foi trazida para o mundo dos negócios, ela passou a ter que considerar um fator muito importante para todos nós que estamos na economia. E esse fator, que é diferenciador das definições anteriores, diz o seguinte, a definição mais aceita no mundo da economia é criatividade é a capacidade de fazer existirem coisas novas ou únicas e que agreguem valor. Ou seja, num mundo altamente competitivo como é o que nós vivemos, se não houver agregação de valor, não adianta ser bonitinho, simpático, interessante, mas para nós é inútil. Então, tem que haver agregação de valor. Eu estou já me antecipando, falando de uma das gerações que estudaram a criatividade, eu acho que é importante citar, porque vai ser o ponto de ligação com a economia criativa. Então, Oi? Não. Então, nesse sentido, assim, como se chegou, né, da criatividade, né, desse conceito, né, em que a criatividade para a economia tem que criar valor, para, né, o conceito, né, mais divulgado hoje de economia criativa. Ok, Alejandra. Embora não seja novo agora, mas a criatividade é um campo de estudo muito recente. O ser humano é criativo desde que ele está na Terra. Mas o estudo sistemático da criatividade só começou depois da Primeira Guerra Mundial. E aí eu identifico pelo menos 5 gerações ou linhas de pesquisa que trabalham com criatividade. A primeira, surgida em 1950, trabalhava a criatividade como o desenvolvimento de habilidades criativas. O seu grande expoente é J.P. Guilford, que era presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, e ele lançou a criatividade, a definição de criatividade, no discurso dele de inauguração do Congresso Americano de Psicologia em 1950. Todos os especialistas dizem que esse é o marco inicial da criatividade. Porém, a geração do Guilford não conseguiu extrapolar, vamos dizer assim, os limites dos consultórios ou laboratórios de psicologia e talvez alguns artistas. Então, a criatividade ficou muito restrita a esses dois campos. Em 1960, ela deu um salto muito grande graças ao Alex Osborne, que é o criador do brainstorming. Ele passou a trabalhar a criatividade no mundo do business, no mundo dos negócios, com a ideia de solução criativa de problemas. A partir daí, a criatividade deu um salto em termos de aceitação geral. Porém, sempre tem um porém, tem um espanhol que frequentava os eventos lá de Buffalo, que eu também participei muitos anos, que é um grande evento de solução criativa de problemas, que ele estranhou o fato daquele modelo que era ensinado em Buffalo, que é o modelo Osborne-Parnes, ou o modelo CPS, como tudo que é americano, é one size fits all, serve para tudo. E ele era um filósofo e ele ficou muito cabreiro com aquilo, e ele achou que criatividade era uma coisa que passava por uma autotransformação. E aí ele desenvolveu uma nova linha de pesquisa na Universidade de Compostela, que é um lugar meio mágico,
trabalhando a criatividade como um conceito de autotransformação. Primeiro, a pessoa precisa se transformar por dentro para depois se transformar para fora. Precisa ser criativo por dentro para ser criativo para fora. Essa geração deles surgiu mais ou menos em 1980. Na década seguinte, ainda um espanhol, porém esse radicado em Barcelona, Saturnino de la Torre, passou a trabalhar a criatividade dentro de um plano social, como solução de problemas sociais. Eu diria que o Saturnino de la Torre foi muito importante, porque se você fizer uma retrospectiva de memória, você vai lembrar que na década de 90, muitas das empresas surgiram com a ideia da responsabilidade social. Tem muito a ver com os estudos do Saturnino de la Torre. E já no começo do nosso século, do século XXI, graças a dois grandes gurus, um canadense, Richard Florida, e um inglês, John Hawkins, surgiu o conceito de economia criativa, que diz que você pode transformar as ideias em capital, em recurso, em renda, e através da exploração da propriedade intelectual. O que passa a valer a partir desse momento, na ideia de economia criativa, é a concepção da coisa. Mais do que a coisa acabada, é a concepção da coisa. Então, entre as definições de economia criativa, as várias que existem, eu gosto muito de uma que diz que a economia criativa é a economia do intangível. Tá? É a economia do não palpável, porque é exatamente o conceito que determina. Vou dar um exemplo e encerrar essa parte. Você pega uma raquete, já que eu estou falando de um tema que os brasileiros hoje estão apaixonados por causa do surgimento de um novo ídolo. Uma raquete, ela tem o grip, ela tem a confecção, ela tem a corda, mas o que interessa, o importante da raquete é o design, é a concepção da raquete. E isso é 90% do valor final do preço de uma raquete. A economia criativa trabalha muito com isso, a concepção. E ela é muito abrangente, vai desde o artesanato, arquitetura, paisagismo, passa por cinema, rádio, televisão, propaganda, publicidade, esporte, turismo, mas chega até a setores de alta tecnologia, como software de lazer e games, jogos eletrônicos, que são setores muito próximos da fronteira da tecnologia. Porém, aí que eu chamo a atenção. O que é economia criativa? É a concepção do jogo. Quando vai para a linha de montagem, aí passa a ser produção industrial. Mas é o cara que concebe o jogo que vai ser o grande beneficiário desse processo. Então, na verdade, a economia criativa, em termos de agregação de valor, está relacionada com o conceito de ativo intangível, né? Ativo intangível. E, portanto, né, deve haver debate sobre a mensuração disso daqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que, na criatividade, tem uma enfermeira, ela era enfermeira da Marinha Americana na Segunda Guerra, mas depois ela também era professora de matemática, ela se engajou no movimento da criatividade quando ele explodiu nos Estados Unidos. E preocupada com a mensuração da criatividade, ela criou uma fórmula, dizendo que criatividade era resultante da somatória de 3 fatores. Era o conhecimento, a imaginação e a avaliação. Ela fez questão de colocar a avaliação, porque ela falou que tem que haver uma métrica para perceber qual é a contribuição da criatividade na incorporação de valor de um determinado produto. Na economia criativa, o John Hawkins chega a trabalhar com isso, e ele estabelece um paralelo entre quantidade de ideias geradas e quantidade de ideias aproveitadas. Então, a economia criativa seria vamos dizer assim, um resultado dessa concepção. Tem muita coisa que se perde no processo, mas aquilo que é aproveitado vai incorporar valor ao produto. Agora, nos teus estudos, você vem destacando os 2 setores, né? Esporte e turismo, né?
Você acredita que esses setores são mais impactados no Brasil, no mundo? Como que você vê esse cenário? O problema é o seguinte, o evento em Porto Alegre, o tema do meu painel era economia criativa, esporte e turismo. Então, eu até poderia falar sobre esporte ou turismo, porque eu fiz esporte durante muito tempo, acompanho, mas não tinha os dados atualizados. Turismo, eu fui assessor da presidência da São Paulo Turismo, mas idem, não tinha os dados atualizados. Então, mas quando eu falo da abrangência da economia criativa, eu coloco o esporte e o turismo até normalmente em cores diferentes dos outros setores. Por quê? Porque o esporte e o turismo foram incorporados à economia criativa num segundo momento, quando dois dos países mais importantes para a economia criativa utilizaram o turismo e o esporte como parte de um processo de revitalização, de reorganização. Barcelona e Londres, visando a realização dos Jogos Olímpicos. Barcelona, em 1992, e Londres, em 2004. A cidade de Barcelona se transformou a ponto de se transformar numa das cidades mais visitadas do mundo. Acho que ela é a segunda, só perde para Paris atualmente. E Londres, o Tony Blair, ele percebeu o alcance da economia criativa. Na Inglaterra, usava-se a expressão indústrias criativas, e ele fez uma série de modificações em Londres, revitalizou uma série de partes de Londres, dando a ideia de economia criativa e de uma cidade criativa, que é um tema que eu vou tratar mais tarde. Sim, uhum. Então, sobre essa questão das cidades criativas, você aponta, na verdade, que haveria três condições, né? Nos teus estudos, você aponta três condições: a tecnologia, o talento e a tolerância. Poderia explorar um pouquinho mais como esses, né, esses fatores poderiam impulsionar a consolidação das cidades criativas? Essa concepção é do Richard Florida, que é esse canadense que eu falei, que trabalha muito com a ideia de economia criativa, é um dos grandes gurus, e ele diz que qualquer um desses fatores é importante, mas para uma cidade ser criativa, ela precisa reunir os três. Então, seriam tecnologia, medida pela quantidade de patentes que uma cidade consegue num determinado período. Talentos, ela tem que conseguir reunir talentos. Então, as universidades desempenham um papel muito importante juntamente com os centros de pesquisa. E tolerância, é uma cidade que tem que admitir todas as tribos possíveis. O Richard Ford ele tem um ranking das cidades criativas que envolve apenas cidades americanas e canadenses. E por esse ranking, disparadamente, o primeiro lugar é de São Francisco. Por quê? Porque São Francisco tem o Vale do Silício, está na fronteira da tecnologia, tem universidades e centros de pesquisa importantíssimos, como Berkeley, o campus da UCLA em São Francisco, uma série de outras, e era uma cidade considerada tolerante, admitia todas as tribos do mundo, coisas que, inclusive, hoje em dia que não se pode falar. Mas São Francisco sempre foi uma cidade que se caracterizou por ser abrigadora de pessoas de diferentes estilos, raças, gêneros e assim por diante. Então, São Francisco é a primeira. Agora, sobre cidades criativas, existem várias definições. A própria ONU, através da Unesco, criou, em 2004, a rede de cidades criativas. Hoje, essa rede tem 350 cidades, das quais 14 brasileiras. Ela considera 7 segmentos. Tá? E o Brasil hoje tem representantes nos 7 segmentos, nas 7 categorias. Quais são essas categorias? Design, o Brasil tem 4 em design: Brasília, Curitiba, Fortaleza, e me falta uma. Gastronomia, o Brasil também é bem representado, tem Belo Horizonte, tem Belém, tem Paraty. Eu estranhei Paraty, mas Paraty foi importante como, na época da colonização brasileira, era um porto importante, então a gastronomia dos romeiros, dos viajantes, continua sendo apreciada, e hoje tem uma outra coisa. Paraty virou um centro de produção de cachaça. Existem cerca de 150 alambiques no entorno de Paraty.
Então, também justifica a sua inclusão como gastronomia. Depois você tem a categoria de música. O Brasil tem Salvador e Recife na categoria de música. A categoria artes midiáticas, Campina Grande é a representante brasileira nessa. Artesanato e folclore, o Brasil tem João Pessoa como representante. Literatura, que o Brasil não tinha nenhuma, passou a ter o Rio de Janeiro, na última vez que houve a reunião bianual da Unesco, que incorpora novas cidades. E, por fim, cinema, o sétimo segmento. O Brasil tem Santos e Penedo, uma pequena cidade de Alagoas, que durante muito tempo teve um festival importantíssimo de cinema e que também foi incluída na última reunião da Unesco. Agora, esse ano, deverá ter uma reunião e tem 2 cidades brasileiras pré-classificadas. São Paulo, que já tentou várias vezes e não conseguiu, e Manaus. Eu ia te perguntar sobre São Paulo, porque me estranhei, né, que nesse conjunto São Paulo ainda não participava, digamos assim, desse grupo seleto, né, de cidades criativas. Então, somente agora, talvez, São Paulo. Por que você acha que São Paulo ainda não? Porque essa rede da Unesco, ela tem suas particularidades, né? Ela tem um caderno de obrigações e cada cidade que pleiteia tem que preencher esse protocolo de intenções, e bem preenchido. E São Paulo nunca levou muito a sério, achava que São Paulo é grande e fez de qualquer jeito. Agora não, São Paulo contratou um especialista, uma pessoa que conhece a coisa como funciona. Agora, porque eu mesmo, quando era da São Paulo Turismo, eu cometi uma gafe, eu escrevi um artigo sobre cidades criativas e não incluí São Paulo. Aí o presidente me chamou e falou: Machado, você quer ser mandado embora, né? Aí eu escrevi um só sobre São Paulo, justificando que São Paulo é uma cidade criativa por excelência, porque independente dos 3 T's, eu considero que qualquer cidade, para ser criativa, ela precisa ter 2 coisas. Ela precisa ter eventos, e São Paulo é uma sede de grandes eventos, mas ela precisa ter equipamentos, ou seja, onde esses eventos vão acontecer. E São Paulo tem equipamentos. São Paulo hoje tem centro de convenções, São Paulo tem teatro, São Paulo tem cinemas, São Paulo tem autódromo. Então, São Paulo é muito bem dotado, tanto de equipamentos como de eventos, e mais do que justifica a sua inclusão nessa rede da Unesco. Muito interessante essa questão das reuniões da rede da Unesco. Eu desconhecia totalmente essa nova dinâmica, digamos assim, da seleção, né, das cidades criativas. Mas, do ponto de vista das políticas públicas, né, quais são os desafios que no Brasil temos N desafios para implementar, né? Questões orçamentárias, questões de planejamento. Quais seriam os desafios, além desses, né, conhecidos, né, de segurança jurídica, enfim, quais são os desafios para a formulação e implementação de políticas voltadas para a economia criativa? E se você quiser, particularmente, para as cidades criativas. Não, vamos lá, eu vou falar dos 2. Eu vou começar citando o Roberto Campos, dizendo que o Brasil é um país que não perde as oportunidades de perder oportunidades. A economia criativa se apresenta como mais uma oportunidade do Brasil ser protagonista da economia mundial. Aliás, nós vamos ter a COP30, e também na área da economia verde, do meio ambiente, o Brasil tem uma possibilidade muito grande, mas precisa fazer direito à lição de casa. Muito bem. O primeiro aspecto da economia criativa é conscientizar as pessoas da importância da economia criativa. A economia criativa tem tudo para ser carro-chefe do desenvolvimento, e não um mero aspecto marginal. Acontece que, a exemplo do que ocorre em vários outros setores, a economia criativa surgiu muito forte em 2011, graças ao trabalho da Cláudia Leitão, que foi a primeira secretária de Economia Criativa. Embora ela estivesse no Ministério da Cultura, que não tinha recurso nenhum, ela fez um trabalho sensacional de divulgação. Bastou mudar o ministro para descontinuar. A nova ministra ia fechar a Secretaria da Economia Criativa. Aí falaram no ouvido dela: não fecha, porque é a Secretaria da Economia Criativa que mais realiza coisa no nosso ministério. Ela manteve, mas mudou a equipe. Daí para diante foram várias mudanças e quase que cada uma queria começar do zero. Resultado: a economia criativa
Deu voo de galinha, que nem a economia brasileira. Um ano vai para frente, um ano vai para trás. Este ano, a Cláudia Leitão voltou a ocupar o cargo de secretária de Economia Criativa. Espero que ela tenha o mesmo êxito que ela teve no início. Então, o primeiro grande desafio é conscientizar da importância tanto da criatividade como da economia criativa. Você que é, como eu, economista, Celso Furtado se antecipou a muita gente. Em 1978, ele escreveu um livro dizendo que a criatividade era fator-chave para o desenvolvimento. Tem muita gente que ainda acha que criatividade é peanuts. Segundo lugar, você tem que pensar no financiamento da economia criativa, ou seja, como financiar uma economia criativa ou uma cidade criativa. E aí é um trabalho, é um desafio que existe com relação a qualquer outro grande investimento que você tem no campo econômico. Você tem um terceiro fator, que é desmistificar a ideia de que apenas grandes projetos ou grandes cidades podem ser criativas. Aí o Jaime Lerner, foi prefeito, que é um nome reconhecido internacionalmente, ele fala assim, qualquer cidade pode ser criativa, basta que haja o empenho dos seus dirigentes e dos seus moradores, porque uma cidade criativa não é para estrangeiro, é para o morador poder aproveitar enfim, as atrações que ela oferece. Em quarto lugar, eu diria que existe um aspecto relacionado com identificação de oportunidades. Tá? Como eu disse, a economia criativa é muito abrangente, ela envolve um setor muito grande de atividades. Então, há que se descobrir a vocação de cada lugar e explorar. E aí, aproveitar uma coisa, que é um ensinamento da Unesco, quando ela aceita uma cidade para ser criativa num segmento, ela pede que essa cidade, que entre, por exemplo, em gastronomia, que a gastronomia dialogue com pelo menos outros 3 segmentos da economia criativa. Então, com gastronomia tem que, com design, com moda, enfim, com o que for. Eu acho que esse diálogo entre os setores de economia criativa é importante. E uma coisa que eu acho, particularmente com relação a cidades criativas, é um cuidado que tem que se ter, para não haver o que a gente chama de gentrificação. A economia criativa, uma cidade criativa, ela pode ser um projeto amplo, que envolve a cidade inteira, ou pode ser um setor da cidade, um bairro. Normalmente, esse bairro, ele passa a atrair muita gente quando ele sofre um processo de renovação. Você tem aqui em São Paulo, por exemplo, o caso da Vila Madalena. A Vila Madalena se transformou num bairro criativo, passou a atrair muita gente, mas os custos mudam. Os imóveis ficam mais caros, os aluguéis ficam mais caros, os restaurantes ficam mais caros, e aí tem um problema da gentrificação, que é a expulsão do morador original da cidade, que não consegue acompanhar o padrão de vida dos novos integrantes. Esse tipo de cuidado há que se ter quando se revitaliza um segmento ou uma cidade inteira. Nesse momento no Brasil, essa questão do financiamento, né, tem sido mais originário do setor público? Qual o papel do setor privado? Eu diria que mais do setor privado, até porque no setor público muita gente não conhece a importância, muitos gestores não conhecem a importância da economia criativa. Então, as próprias informações sobre a economia criativa eram muito restritas. Tinha um trabalho da Firjan, de 2007, que até o ano passado era o único utilizado. Aí o Itaú Cultural fez um trabalho atualizando esses valores, e aí foi importante, porque mostrou que a economia criativa hoje movimenta mais do que a indústria automobilística. Ou seja, ela tem um poder extraordinário. E mesmo com esses problemas todos, essa falta de conhecimento, essa falta de continuidade das políticas, ela vem crescendo a olhos vistos. Então, eu acho que se houver um trabalho integrado, e é o que eu espero da Cláudia, porque eu não acho que o Estado tenha que intervir diretamente na economia, mas o Estado pode planejar no sentido de integrar as ações federais, estaduais e municipais. Havendo essa integração e essa explanação, essa divulgação da importância da economia criativa, eu acho que os recursos podem chegar com muito maior volume do que tem chegado até agora. E uma última pergunta, assim, curiosidade, você estudou na Universidade Fernando Pessoa de Portugal, e como estão aqui, qual o cenário de estudos de economia criativa no Brasil? Começam a surgir.
Se não me engano, a Federal do Rio Grande do Sul já tem um programa de mestrado, mas talvez seja a única. E você tem hoje uma proliferação de cursos de pós-graduação lato sensu, já porque estão percebendo que não pode perder o cavalo que está passando, né? Mas ainda não tem, para quem é acadêmico, é preocupado com reconhecimento de MEC, esse tipo de coisa, a dificuldade ainda é grande. Eu mesmo fui fazer em Portugal porque não havia no Brasil. Meu título não é reconhecido. Eu não me preocupei com isso. Mas são coisas da burocracia brasileira. Em qualquer do mundo, ele é aceito. No Brasil, ele precisaria ter uma chancela do MEC. Como eu já estava em fim de carreira acadêmica, eu não me preocupei com isso. Então, ainda temos um bom caminho, né, para andar do ponto de vista das pesquisas e do ponto de vista dos estudos aqui no Brasil. Temos. Mas, mesmo assim, tem uma brasileira, a Ana Carla Fonseca Reis, que ela é reconhecida no mundo inteiro, e nesse esquema da Unesco, você também tem alguns consultores brasileiros que são contratados por cidades que pleiteiam, tanto do Brasil como do exterior. Nossa, muito interessante. Muito obrigada, professor Machado. Realmente trouxe aqui uma série de informações, não é à toa que causou realmente um impacto importante a sua apresentação no Congresso. No Congresso, porque, de fato, os economistas tendem, né, a minimizar, né, na verdade, o impacto. Essas não é uma área tradicional, digamos, de pesquisa nem de discussões. Agradeço, né, a sua contribuição, vamos publicar e vamos divulgar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alejandra. Até uma próxima. Até uma próxima.